E aí, Espigão, como é que tá? Estamos ao vivo? Muito bom! Fala Espigado, fala Espigada. Sejam bem-vindos ao EspigaCast, o podcast dos elevadores. Você sabe, toda quinta-feira, ou até que digam o contrário, a gente está por aqui para falar de elevador, para falar de coisas boas, coisas interessantes, coisas relevantes do nosso mercado, certo, Espigão? Sempre. Muito obrigado por você estar aqui. Obrigado Está você. uma semana especial aí, né? Muito Pô, especial. muita gente vindo essa semana. Inclusive, a gente está agradecer todo mundo aí que está acompanhando a gente aí esses dias. Tem sido dias muito legais. E com gente boa, né? Com bastante gente bacana, bastante conteúdo. Mas é muito bom, cara. A gente aqui tá bem bacana. Deixa eu dar um recado rápido já, Espigão, aproveitar. Claro. Falar da galera da Prisma Contrapesos, cara. Olha que bonito, isso aqui virou sucesso. Todo mundo que vem aqui quer levar embora essa armação de contrapeso com as pedrinhas da Prisma Contrapeso, que não são tão leves assim quanto você pensa, mas elas podem ter o peso que você determina aí, segundo o seu projeto. Você que precisa de um fornecedor de peso, esse é o caminho das pedras. Não vai atrás de fazer pedra não, porque dá errado. Fazer um paralelepípedo específico para contrapeso, só a Prisma Contrapesos faz. Eles têm material sob medida de primeira linha, cara. São líderes de mercado, então assim, é certeza que vai dar certo isso aí para vocês. Tem link abaixo aí para você entrar em contato com eles pelo site, pelo WhatsApp, enfim, tem todas as informações lá. Fala com a galera da Prisma, Santiago e toda a equipe vai estar aí para te atender e para servir você aí na questão de pedra de contrapeso, tanto para reposição aí, rebalanceamento numa modernização, quanto para novos elevadores, tá? Então, eles têm toda a linha aí que você precisa, específico para elevador. Não tenta não. Você manja de elevador? Mais ou menos aí que eu tô sabendo. Mas a Prisma Contrapeso é que sabe fazer pedra de contrapeso e o produto específico e de qualidade. Certo, Espigão? Certíssimo. São muito bons, né, cara? Muito. Tem material de primeira linha, muito bom. E é assim que fica bonitinho lá pra vocês. E vamos falar com o nosso convidado já, hein? Vamos mostrar ele? Claro, com certeza. Cadê? Tá aqui já? E aí? Roca, muito obrigado pela sua presença, por seu tempo. Você tá aqui esses dias em São Paulo. Fica à vontade, a casa é sua aí. Vamos bater esse papo sobre tudo que aconteceu lá depois de um ano das Da inundações. enchente, né? Não, eu que agradeço aí o convite, né? O EspigaCast. É um prazer estar aqui em São Paulo hoje. A gente tem a feira aí agora, em breve. Sim. Então a gente aproveitou para fazer esse bate-papo aqui, né? E prestigiar também o espaço, prestigiar vocês também, que fazem um trabalho ótimo aí para quem não conhece elevador, né? Se ouvir, se ver, se ficar interagindo aqui com o EspigaCast, com certeza já vai manjar um pouquinho de elevador. Pô, obrigado, cara. Obrigado pelo carinho. É bem importante mesmo esse canal aberto, que é uma coisa que falta bastante no nosso mundo de elevador, que é um pouco primitivo ainda, né? Apesar da tecnologia estar avançando, o ser humano ainda está um pouco primitivo em abrir os canais, abrir uma forma de expressar o que é um elevador, o que é um transporte vertical de verdade. Então, parabéns aí pelo sucesso de vocês, parabéns por esse canal. É bem explicativo, tem muita coisa que eu acompanho também, tu sabe que eu interajo ali, às vezes Sim. eu fico palpitando, né? Não, com certeza. Posso falar? Posso falar? Claro. Então, Manda aí. a gente fica querendo contribuir pro canal aí. Legal, Mas é isso. muito obrigado. E se apresenta aí para quem não conhece o Roca, que você que veio lá de Porto Alegre, chegou agora há pouco. Bom, meu nome é Paulo Roca, né? Muitos me conhecem como Roca. Eu sou o CEO da Advance Elevadores, 25 anos de mercado, né? Desde 2000 atuando. Eu trabalho na área comercial, tenho um sócio, né? Que é o Glauber, engenheiro Glauber, bastante conhecido no mercado, como um dos, vamos dizer assim, de maiores conhecimentos tecnológicos aí de área de elevador, está sempre atuando junto, a gente trabalha em parceria há 25 anos. E é uma sociedade que deu certo, tanto é que hoje a gente tem um parque de equipamentos considerável, vamos dizer assim, não digo grande, mas médio porte, né? Aí dá em torno de uns 1.500 a 1.800 unidades sob a nossa supervisão, sob a nossa manutenção. E Porto Alegre hoje a gente cuida principalmente assim daqueles condomínios que necessitam de uma mão de obra mais, não digo específica, porque o elevador já é específico, né? Mas com maiores cuidados, com mais carinho, vamos dizer assim.
né? Sim. E está fazendo agora um ano aí da enchente que a gente enfrentou lá. Uma coisa grave, muito grave, fora do comum. Então isso também impactou bastante no mercado e na empresa, né? Então fechou um ano, exatamente agora um ano, e a gente ainda tem reflexo de lá. E quem estava me seguindo lá no Instagram sabe, né? Que a gente saiu, na verdade, eu fiz algumas filmagens lá mostrando como que ficou a nossa unidade. Ficou totalmente debaixo d'água, né? Então a gente, muitos dizem assim, quando tu sai do zero, né? Comecei do zero uma empresa, a gente saiu do negativo, a gente saiu devendo, porque tinha muitos equipamentos que estavam dentro do nosso almoxerifado, inundou, perdemos e tivemos que entregar para o cliente, né, o seu equipamento novinho. Então isso nos gerou um transtorno bem grande. Imagina, eu vi lá nas filmagens que você fazia, vocês estavam deslocando para o almoxarifado de barco, né? Teve De alguma barco. coisa? Tivemos que adquirir um barco, no primeiro momento sem motor, Um remo? no remo, porque na verdade o alagamento ele se deu assim, a uma altura que às vezes o motor não tinha como. Aham. Tinha que ser de remo mesmo. Então no primeiro momento a gente ia de remo. Por quê? Porque como a água atingiu na primeira etapa 80 centímetros, o que estava acima de 80 centímetros a gente conseguia resgatar. E como a gente tinha que atender o cliente, até quero agradecer os clientes que foram muito solidários com a gente, nos entenderam, nos deram uma força, um apoio moral, ligaram para nós, porque na verdade nós estávamos vivendo um momento sem luz, totalmente sem luz, né? Também eu coloquei lá no meu Instagram que a engenharia Bolon ligou um carro na Eu vi esse frente dia, da na empresa, frente da empresa. E o viu carro lá? que gerou energia para a empresa. Girou energia para a empresa para a gente conseguir receber os chamados de emergência. Para Né? ligar E telefone. telefone, internet, tudo Caramba. através do carro. Foi uma coisa assim, uma experiência bem diferente do que a gente vive, né, no cotidiano normal. E a gente, de uma certa forma, não deixou nenhum cliente desassistido, né? Não deixou nenhum equipamento parado. A gente procurou atender todas as demandas. Claro, sim, a gente entende que teve uma demora, às vezes, porque o transporte para chegar até nós era difícil. Sim. Né? Não tínhamos aeroporto. Vocês estavam Ilhados praticamente, né? Não tinha aeroporto, então tinha que vir tudo via rodoviária, tinha barreira, tinha situações, né? E tinha muitos equipamentos submersos. Cara, isso que eu ia te perguntar, porque a gente daqui olhando pra lá, tava assim, eu até comecei a separar umas coisas e comecei a colocar no carro. Aí minha esposa falou, o que você vai fazer? Eu falei, vou lá pro Rio Grande do Sul. Ela falou, você tá louco? Ela falou, vai ser pior, vai ser mais gente pra comer, pra se alimentar, beber água. É mais uma pessoa lá pra causar problema, né? Só que quando eu comecei a ver que tava indo caminhões, carretas de donativos e tal, eu falei, opa, beleza, o pessoal vai ser assistido lá. E talvez não precise eu ir com a caminhonete para levar alguma coisa, né? E a gente foi e doou muita coisa também para ir para vocês. E aí eu comecei a imaginar a primeira coisa assim, tem poço cheio da água, os elevadores estão parados. Depois, quando passou as imagens de helicóptero, começou a mostrar que tinha água 3, 4 metros de altura, assim. A gente falou, cara, aí eu falei assim, cara, tem cabina lá nesse meio, lá. Certeza que tem elevador que tá submerso. Chegou à altura da água 5,75. Caramba. Então, tipo, já chegou no segundo andar, assim, né? É, primeiro andar, vai, terra e primeiro. 5,75 área central de Porto Alegre, capital. Agora teve interiores que chegou a 7 metros. Beira de rio, né? Chegou... Tinha muito semáforo, assim, que estava dentro da água, exato. Né? Então teve momentos lá que chegou bem mais alto, né? A gente bota a medida ali de 5,75 foi a capital, o centro, que é uma coisa... É mais fácil de tu ter uma ideia do que era. Então eu digo assim, a parte mais difícil foi receber alimento, né? Foi bem complicado. Receber mantimentos diversos, tanto da saúde, alimentação, própria para o elevador, receber deslocamento,
para atender os chamados, né? Como é que tu vai atender? Tinha lugares que dizia assim, olha só, eu não tenho, aqui a água não chegou. Não, ok, a água não chegou, ótimo, parabéns, muito bom, né? Tudo certo. Mas os nossos técnicos, nós estamos com 30%. O restante tá tudo ilhado, tá tudo sem casa, tá tudo... Ah, mas isso não é um problema meu. Cara, Eu preciso o elevador funcionando, né? Então a gente ainda enfrentou teve alguma... pessoas que não entendiam, tipo assim, não queria saber da situação, você tinha que Exato, atender. exato. Tinha, né, síndicos, tinha administradoras, tinha pessoas que diziam, tu não fez manutenção esse mês, não tem porque eu te pagar. Caramba, uma tragédia dessa acontecendo. Então, não foi levado em conta a situação que a gente levava. Faculdades cancelando porque não tinha aluno, então não queria pagar a manutenção, queria o bônus de 50%, né? Olha, eu vou fechar a faculdade, me dá 50% de desconto na manutenção até a reabertura? Sim, a gente faz, porque realmente não vai ter, né? Mas, de certa forma, o equipamento, né, transporte vertical, tu sabe que muito tempo parado também é um problema. Então, quer dizer, não é ele não se locomover com o usuário, né? Ele precisa de uma manutenção, mesmo estando parado. Tu precisa verificar freio, se não está encravado, tu precisa lubrificar o equipamento, ter certeza que a porta está ok, né? Então, Ainda quer mais dizer... se a água não atingiu, mas teve uma umidade muito diferente próximo do prédio, que não tinha normalmente. Então, tu pode ter algum comprometimento com essa questão, não é salinidade, né? Porque ali era água doce. Água doce. Mas você tem alguma coisa dessa oxidação. A gente tem isso oxidado aqui tinha bastante equipamento, né? A gente tem no interior de São Paulo aqui, na região metropolitana, próximo ao Rio Tietê, até o aço inox mais puro enferruja. Porque tem muita oxidação da água do rio. Mesmo a 3, 4 quilômetros de distância da margem do rio. Então... imagino que lá vocês tiveram isso também, mesmo que a água não... Tivemos bastante. Foi bem complexo a situação, fazer o cliente entender, né, que em muitos casos o elevador ele estava no térreo na hora da água, então rápido, comprometeu o piso, estrutura. Foi rápido, tipo... Foi. Quanto tempo levou para a água subir? E que horas tu acordava, ela estava no nível, né? Tu dormia, ela estava no nível, tu acordava de novo, ela estava 2 níveis acima. Caramba. Muito rápido. Porque começou a chover na região é que na verdade não foi só chuva, né? A gente diz que foi só chuva, mas na verdade o que aconteceu? Foi uma sequência de chuvas do interior que desceu para a capital, desceu pro rio que fica às margens de Porto Alegre, das cidades próximas. É o Rio Guaíba. Né? Então o que acontece? Desceu muita água acima do normal. E mesmo que não estava chovendo em Porto Alegre. Exatamente, mesmo não chovendo em Porto Alegre. Então ela foi descendo. Quando a chuva chegou em Porto Alegre, o que aconteceu? O vento mudou. Quando o vento mudou, ele fez uma barreira da água sair pelo canal normal que deságua no mar. Começou a ter aquela retenção e o nível começou a subir. É onde todo mundo foi pego de surpresa. Isso também prejudicou bastante. Claro que a gente entende que os municípios não estavam preparados para uma tragédia desse nível, né? Tem umas bombas de sucção muito potente para poder... E essas bombas depois falaram que não tinha manutenção, que estava desligada, com defeito. Sabe que assim, ó, a política é uma coisa difícil de tu entrar e até mesmo assim opinar sobre ela, enfim. Eu até procuro não entrar muito no mérito, né? Mas digo que a tragédia foi grande. No nosso ramo também, né? A gente se deixou à disposição as empresas que estavam necessitando de algum item. Vocês fizeram essa... outras empresas foram solidárias com a gente, entraram em contato comigo também, dizendo que se precisar de alguma coisa estava à disposição, né? Não posso negar. Assim como a gente também foi solidário com algumas empresas, querendo, se precisasse de algum material, alguma coisa. Mas deu passageiro preso, assim, não foi uma coisa imediata, né? Não. Foi acontecendo, a água foi subindo, aí começou a desligar a energia no bairro, no outro. Não foi tipo um apagão de uma vez.
Não. Tá. É que quando faltou luz, né? Quando faltou luz, assim, que todo mundo começou a perceber a gravidade da situação, todo mundo entrou em choque no primeiro momento e agir depois. Né? Porque o que acontece? Demorou a perceber que isso existia a possibilidade de inundar uma cidade que, né, teoricamente não tinha como. Né? Então, eu digo assim, quando a gente percebeu a água chegando, questão de 24 horas já estava tomado a água. Então não deu tempo de fazer o socorro, né? É. A gente acreditou, né, na inocência que chegaria, sei lá, 10 centímetros de água, 15, coisas normais assim, Que né? acontece lá já. Que já Quando acontece. tomou uma proporção de 40, 50, 60, 80 centímetros, 1 metro, imagina 5 metros. Então realmente a gente foi muito pego de surpresa. Muito. Caramba. Eu lembro que a gente comentava sobre a questão, assim, você falou isso, até a gente estava sempre em contato, você falou, olha, a gente vai começar a comunicar com as outras empresas para a gente se ajudar, né? Porque realmente sozinho não ia dar para enfrentar isso. Não, né? não Pô, tem como. você tem um técnico que está numa região que ele não consegue deslocar para outra, e às vezes o concorrente tem um técnico naquela região ali para pelo menos tirar um passageiro preso. Passageiro preso, Né? Pelo menos alguma coisa assim, pô, vai lá e ajuda. É dar as mãos, não olhar a camisa do time mais, né? Se é Inter, se é Grêmio, mas se ajudar ali nessa hora e este avançar. ponto foi bem importante, sabe? Porque, conforme eu disse assim, ó, teve algumas empresas que, sim, foram solidárias, né? E outras que queriam mais, né? Se aproveitar do... Exato, se aproveitar da situação de Putz, todos. que chato isso. Chato. É muito, muito, muito. A gente daqui, a gente pensava que ia faltar mão de obra. Inclusive, em conversa com o Luiz Alfredo, conhece o instrutor de treinamento, e ele falava assim, olha, vai faltar gente lá, cara, pra ajudar nisso, pra colocar esses elevadores pra funcionar. E aí a gente começou a pensar assim, como que ia mandar gente nossa pra lá. E aí você, pra ver se, ó, vai precisar de gente, então vamos ver aqui se ninguém tem mão de obra sobrando mais. Mas começamos a pensar, olha, eles vão precisar de gente, vai ter que começar a mandar gente pra lá, mandar peça. Aí não tinha como mandar peça, né? Não Porque tinha como mandar peça. não tinha aeroporto. Não. Caminhão não chegava. Aí começou a ter barreira nos caminhões porque tava indo tudo sem nota, né? As doações. Foi E teve terrível. algumas complicações, assim, pontuais, né? O que mais pegou, na verdade, foi a questão dos inversores, né? Trabalha com isso, tu sabe, né? Sim. Então, o inversor, por ser um material bem delicado, E que já tava escasso devido à nos 2 pandemia. anos, devido à pandemia. Então, se tornou raro. Putz, Imagina num deserto um copo d'água. Era o inversor nessa época. Quem tinha era rei. Quem tinha era, vamos dizer assim, eu vou botar esse equipamento a funcionar. Então, aquela empresa atingida que não tinha um inversor em estoque, perdia para o concorrente. Porque ele tinha estoque. nossa. Então não houve uma parte solidária dessa forma, né? Mas eu te digo que no total eu acho que a gente conseguiu superar, né? Vencer uma etapa de vida, uma experiência bem complexa, o qual não desejo para ninguém. Né? Acho que a natureza ela é sábia, vamos dizer assim, né? Mas às vezes ela dá uma castigada, às vezes para te aprender, né? A te remoldar, te reestruturar de novo, né? Para te não passar de novo pela mesma situação. Então foi bem difícil realmente, né? Fechou um ano agora, semana passada aí. Sim. Dia 2, se eu não me engano, dia 1º, dia 2 de maio, quando começou. E a gente tem as sequelas ainda, né? Que tem de equipamentos, pessoas que perderam bastante coisa. Não só moradia simples, condomínios também perderam muito alagamento. Quando a gente fala um condomínio, não é só o elevador. Ele tem o espaço kids, Tem né? garagem submersa. Garagem, as bombas d'água, caixa d'água, piscina, né? Portão eletrônico, a guarita da entrada, né? A quadra do futebol,
né? Então, a gente olha para o condomínio assim, ó, o elevador. É. Não é só o elevador. O condomínio teve um prejuízo bem considerável, né? Que saiu do bolso de todos os moradores, né? Para poder refazer Não isso. teve um ressarcimento de nenhum lugar. Então, que nem eu disse assim, Companhia de seguro já... foi bem traumático para todo mundo, né? Foi uma coisa bem difícil de superar. Os primeiros meses todo mundo ainda tinha pânico da água, né? Chovia um pouquinho, vai inundar. Chovia, vai inundar. Recolhe, puxa, guarda, não deixa aí, né? Não vamos arriscar. Por quê? Porque a gente tomou aquele primeiro choque, né? E então a gente acabou meio preocupado se ia acontecer de novo, não. Temos ainda esse cuidado, né? A gente tem esse cuidado ainda. Sim. Tem esse cuidado. Cara, e eu lembro que você falou que tinha um carro, eu acho que foi localizado a 300 metros de onde estava estacionado, né? E uma moto de vocês lá que... Nós temos tinha sido- imagens lá no meu Instagram, tem bastante imagens lá do carro que a gente tentou resgatar e já estava submerso. A moto virou só lama na moto. Acho que localizou ainda. Conseguimos achar. A gente teve lá carros e motos que não deu tempo do pessoal, porque o que acontece? Quando a água chegou, o que te preocupa? Família, Sim. né? As pessoas, o resgate não querendo salvar nada de bem material e sim vida. Então o que ficou, ficou. Então não tinha como resgatar certas coisas, né? Assim como tinha peças e equipamentos que ficaram submersos. Não tinha mais. E até teve um dia engraçado que a gente fez um mutirão na empresa lá e vamos botar tudo para fora, dia de sol, não, baixou a água, aquela coisa toda. Só que o que acontece? Na emoção, a gente tirou 5, 6 bobinas de cabo de aço, prateleiras, tiramos X peças, né? Caixas e caixas e tal. E o que acontece? Tudo bem, levamos um dia para tirar tudo, para poder limpar. Como é que a gente bota para dentro? Se a gente levou um dia. Mais um dia. Um dia para colocar. E tava tudo na rua. E tava tudo na rua secando. Então a gente disse, olha, a gente vai dar uma saída, um fica aqui, e quando a gente janta, alguém fica monitorando e tal. 1 hora, o cidadão disse assim, não, eu vou jantar ali e já retorno. Só que o jantar ali e já retorno, quando tu tá ilhado, ele se torna longe. Né? 500 metros de água é uma coisa, 500 metros de rua é outra. Certo? Então ele foi, no que ele retornou, cadê o material? Putz. Levaram tudo. Caramba, cara. Tudo que estava na frente secando, levaram as bobinas, os cabos, tudo. Apesar que algumas peças ali, na verdade, não teria como ser usada, né? Não tem como. Já era descarte, mas se caiu na mão errada, às vezes vai ser usada, né? Exatamente. Um cabo que molhou, ele não tem uso mais. Não tem uso. Vários outros componentes, né, que estavam ali, também, levaram tudo. Limparam. Inclusive até fizeram uma gentileza para nós, varrer a frente da empresa. Deixaram limpinho. Então Deus. A gente ficou num Muita prejuízo. gente se aproveitou então da situação, né? Muito. Lamentavelmente se aproveitaram. Lamentavelmente. Mas o bom é que a gente, diante disso, né, superou algumas situações, né, conseguiu, de certa forma, crescer, né, com isso. Não olhar só pelo lado negativo, mas também como lado positivo. Né? Conseguimos sair da zona de conforto, vamos dizer assim, e dar uma expandida na empresa, melhorar, ter outras ideias. Exato. Expandir um pouco mais. Então era dentro de tudo que ocorreu, acho que a gente conseguiu ainda tirar, vamos dizer assim, uma lição disso. Acredito eu, né, Bruno? Sim. E do seu pessoal, assim, porque a gente começou depois a entender, falou assim, pô, tem colega nosso, né? Colega de farda, né? Colega de profissão, que ia estar também sendo atingido por isso. Aí você falou que você estava com 30% da equipe, né? 70% então estava ilhado ou atingido diretamente. Vamos dizer assim, entre ilhado e atingido, vamos botar a palavra só atingido. Tá. Né? Porque
vamos dizer assim, aquele que não era direto era indireto. Que tem o marido, tem a esposa, tem o pai, tem a mãe, tem o tio, que ele tinha que socorrer. Então ele se ausentava da empresa para prestar socorro. Porque toda mão solidária no momento era muito bem-vinda em qualquer situação. Né? Porque era um momento de caos. Então a gente não podia nem julgar. Tinha gente que dizia assim, eu não posso chegar porque eu tenho que ajudar minha mãe que perdeu tudo. Tu vai dizer o quê? Vou falar que não. Mãe É a é mãe, mãe, né? é mãe. É claro que também teve a parte de oportunismo, né? Que prejudicou Se também. aproveita, né? Pra não ir trabalhar, né? Que aproveita. Mas da minha equipe, da nossa equipe, da família Advance lá, eu te digo que não posso reclamar. Todos foram bem prestativos, todos foram bem presentes, né? E nos ajudaram em vários quesitos. Vários. A gente não pode nem dizer que não, né? Que muitos estavam de pronto atendimento. Inclusive assim, olha, se não der para pagar o salário, tudo bem, a gente espera até o mês que vem, a gente está aí para se ajudar, né? Tá tudo certo. Cara, É importante isso. eu imagino que como mudou toda a logística, a rotina. Uma que não Era tinha- assim, todo mundo assim, ó, não dá pra ir agora, mas daqui a pouco tô indo, daquela se ajeitando, né? Pensa tu estar num lugar onde não tem gasolina. Faz o quê? Tinha isso também. O posto de combustível não funcionava. Não. Como é que tu faz para atender? Caraca, velho. Tem isso. Tem o barco, jet ski. O barco era remo, mas não era a cidade inteira Não, inundada. era parcial. Era parcial, então tinha lugar que tinha que usar o carro. E a aí moto. o que faz? E o posto de combustível não funcionava também. Não funcionava. Muitos não é que não funcionava porque foi atingido de água, não funcionava porque o caminhão não chegava. O caminhão não chegava, não tinha energia, talvez. É, E essa questão da eletricidade era parcial também, né? parcial. Bem Então parcial. tinha lado da cidade que funcionava normal. Teve, exatamente, tinha lado da cidade que vivia uma vida normal, tranquilo. Comigo nada aconteceu. Na sua casa, por exemplo, Tudo certo, tudo tranquilo, não chegou a água. tá. Né? Mas na casa de algum colaborador chegou. E aí De vários você colaboradores. Que impediram, inclusive, deles virem trabalhar, deles estar presente. Então, E precisava de ajuda também, né? precisava de ajuda. Cara. Então. E aí eu penso assim, tipo, o cliente que tá na região seca, lá, na hora que tem energia, e dá um chamado lá, um botão que não acende, uma porta batendo, ele quer o atendimento. O elevador nem tá parado, né? Porta batendo, já pensou? No meio de um caos, E abrir o chamado com isso. abriram. O problema não é meu. Meu Minha Deus. porta aqui tá batendo, vem trocar peça. Quanto tempo vai demorar essa peça para vir? Vocês não tinham em estoque? Mas tipo, Não se programaram? o estoque tá lá debaixo d'água. Como é que você Exato. movimenta um estoque desse tão rápido? E é o que você falou, a água com 10 centímetros, você não vai mexer no estoque, deixa aí. Deixa quieto. De repente 1 metro, aí já perdeu coisa. E aí? 1 metro, Mas deu tu mais de nem 1 metro no entra seu mais. estoque, né? Deu mais de 1 metro. Cara, eu lembro das imagens, bobina de cabo de aço, inversores. Seu material pesado normalmente fica mais embaixo, não tem? Exato. Cara, não. Se alguém ainda quiser ver as imagens, pode me seguir lá no Instagram, né? Aham. Paulo Roca, hashtag Paulo Roca, vai achar ali bem fácil, sou o único, eu acho, né? Sim. Esse nome aí. Então vai poder ver as imagens, vai poder ter uma noção do que a gente enfrentou de verdade. O que deu para me filmar e verificar, eu fiz, né? Sim. Porque também não tinha internet direito, né? Não tinha. Eu lembro que a gente fez um SpigaCast no dia, e você tava em deslocamento lá, e a gente... Foi até com o Marcelo, não Foi foi? com o Marcelo e o Luiz Alfredo no dia, eu acho. E aí a gente tentou esse contato no dia pra entender realmente como Eu que demorava assim aonde eu estava, para onde eu tinha que chegar, em torno de 4 horas. Nossa, Sendo que eu rodava só 35 quilômetros. 4 horas caramba. de trânsito. Acaba que É não... que a prioridade era sempre bombeiro, ambulância, carro-pipa de água potável. Então, te para tudo que eles estão vindo. Às vezes demorava 5 minutos para o comboio chegar, tu tinha que ficar parado. pra passar. Agora o comboio está indo, agora o comboio está voltando. Agora o comboio está mais um comboio, agora tem um caminhão com doação, agora e o resto tudo ficava parado. Então tinha um problema muito grave nessa parte de deslocamento, né?
que interferia muito nisso. Mas tinha que ser feito também, né? Porque isso tudo precisava chegar, o povo não tinha nada, né? Não tinha. É que houve num primeiro momento ali da situação, lamentavelmente algumas pessoas achou que era o fim do mundo. Então todo mundo correu para o supermercado e zerou o supermercado. Água não tinha, comida não tinha, né? Por quê? Porque muitas pessoas, mesmo no seco, fizeram seu estoque. Não eram as pessoas atingidas. Quem tava no seco correu e comprou, para não faltar para ela. Mas não olhou o outro. Exato. Então foi uma coisa bem difícil terrível, mesmo. Cara. Bem difícil. Aqui em São Paulo começou a ter problema. Porque como vocês produzem lá no Rio Grande do Sul arroz, começou a faltar arroz no mercado aqui. Porque o pessoal falou assim, se encheu a plantação de arroz lá e danificou a plantação, vai faltar arroz no mercado. Aí todo mundo correu e comprou arroz. Aí vai faltar feijão. Compraram feijão. Comprou tudo. E aí, de repente, aí no mercado não tinha. Vai faltar carne. Todo mundo comprou as carnes. E assim, tinha muito caminhão ocupado com doação. Sim. Então começou a dar esse reflexo. Aí gasolina era fila no posto, porque achava que se desse um problema maior, pelo menos você tá com o carro abastecido, sabe? Gerou. Não, aqui eu te digo o tem seguinte, tu problema. vai pegar o carro abastecido e vai pra onde? Não vai viajar, não vai pra lugar nenhum, vai deixar o carro só abastecido. Então não fazia sentido. Mas, Bruno, realmente assim, foi bem traumático, né? Espero que a gente não passe mais por isso, que foi um susto grande. Sim. No quesito elevador, na área vertical, a gente tomou aquele susto. Hoje a gente está alterando a nossa sede. Você falou isso aí. Em virtude do acontecido, vamos se proteger um pouco mais, um lugar mais alto, né? Onde a gente consiga manter a empresa num lugar bem tranquilo. Que não ocorra mais esse tipo de situação. Você acha que está tendo isso no geral, o local que foi atingido, as pessoas tendem a sair dele agora? O trauma é que vai fazer isso, né? Tem pessoas que tiveram trauma para sair, tem outros que quiseram. É só essa vez não vai acontecer mais. Então é muito de caso a caso, não dá para botar assim no geral, mas eu acredito que muitos que perderam, tá com aquela dor, prefere sair do que ficar relembrando aquela situação. Sim. E um caso mais técnico, assim, por exemplo, cabina de elevador que ficou submersa. Vocês têm lá provavelmente cabina de madeira ainda, né? De alguns elevadores. A maioria das cabinas de madeira, né? O PPC já não aprova mais no Habits, né? E todas que pegaram água, a gente acabou trocando. Teve que trocar. Cara, então foi o que já tinha de serviço correndo e mais um monte de outros que... E o que nos leva... O que adianta nós ter um monte de serviço, muito serviço, e falta o principal? Gente. Mão de obra, né? Hoje eu digo assim, no ramo de elevador, para quem está, para quem quer começar, né? E para quem já está há muito tempo. O melhor investimento de uma empresa é na mão de obra. Não é o estoque. Não é o carro, não é a quantidade de carro, não é a quantidade de moto, não é a quantidade de pessoas ali, tipo... Pessoas, eu digo, um laboratório à disposição. Não, é mão de obra. A nossa mão de obra com Covid e outras coisas que vêm surgindo está cada vez mais escassa, né? A mão de obra especializada em transporte vertical é muito delicada, né? Muito delicada. Só que, às vezes, o próprio cliente não dá valor a isso. Ele não nos valoriza nesse quesito. Porque só se percebe que existe uma empresa de elevador ou que existe um problema no condomínio na falta do elevador. Fora isso, tudo é caro. É caro. Eu vejo as pessoas falar, é caro. Eu digo assim, como assim caro? Tu vai cortar um cabelo, R$50. E leva meia hora. Exato. Aí você tem uma manutenção de um elevador no mês inteiro a... 250? 300. Tu vai fazer o que com R$300? Né? O que tu vai fazer com R$300?
Sendo que a gente tem que ver o seguinte, R$300 no mês, divide por 30, dá quanto? R$10. R$10 por dia, cara. 24 horas tu divide esse valor. Se vê esses R$10 por 24 horas, Pigão. Você que é o homem dos números aí. Vai ficar de graça. Boa resposta. Achei que você ia fazer conta. Mas vai ficar de graça. Né? O que o dono da empresa torce? Minha manutenção tem que ser bem feita. Esse prédio não pode chamar. Se der um chamado, já se Tô lasca. prejuízo. E tem cliente que liga pra ti e diz assim, olha só, tu faz a manutenção aqui? Faço, sim senhora. Realmente, tu faz a manutenção, tá bem feita, viu? Tá ótimo aqui, nunca mais deu problema. Só faz o seguinte, manda um técnico teu aqui pra tirar a chave do poço. Mas o elevador tá rodando? Sim, tá rodando. Mas eu quero que tu tire a chave do poço. Não, tem um custo. Mas como custo? Eu te pago todo mês pra vir fazer manutenção. Tu tem que vir aqui retirar a chave. É terrível isso. Eu digo, a chave da pessoa que caiu no poço tem a ver com a manutenção do elevador. E se tu não vai, já tem um xizinho. Essa empresa não é boa. Já coloca ali naquele caderninho, né? Essa empresa não é boa. Por que não é boa? Porque não tirou a chave. A chave do meu filho caiu ali. Cara. Não veio buscar. Eu conto alguns casos aqui e teve um que... Eu não sei, esse eu acho que eu não contei. Era um sábado à noite. Eu tava no plantão. Eu atuei muito como técnico na minha empresa ainda, né? Então... Somos dois. Você atuou também como técnico? Então, bastante tempo. Bastante tempo. Eu tenho uma contabilidade lá que eu tenho que cobrar da empresa, inclusive, de 60 meses de plantão. 60 meses. Ininterruptos, né? Eu tive acho que 6 anos, 7 anos ininterruptos. Tive uma folga no ano, assim. E aí, quando cheguei, era um sábado à noite, e o cliente abriu o chamado e falou assim, olha, o celular da moradora caiu entre o 11º e o 10º andar. Ela estava no 11º, deixou cair, e ela tá vendo o celular lá. Aí eu falei, pô, então assim, tá no andar de baixo, tá em cima do da mecanismo da porta. Tá do andar de baixo. Operador de porta. E ela tirou uma foto e me mandou. E aí a foto, a síndica me encaminhou a foto, e a foto tá como encaminhada no WhatsApp. E aí eu falei, tá bom, vou aí ver. Aí cheguei lá, era a caixinha do fone de ouvido. Só o carregador do fone de ouvido sem fio, a caixinha. Não era nem os fones dentro, era só o carregadorzinho do fone de ouvido. Negócio que dava pra esperar pra outro dia, né? Não precisava ser no plantão. Só que a adolescente, no caso, ela falou com a mãe que era o celular. E aí a mãe falou com a síndica, falou assim, ó, o celular da minha filha que tá lá, precisa tirar. Entendeu? E aí você vai, pô, o celular é algo mais importante do que o fone de ouvido, né? Sim. Só que depois a síndica me falou assim, Bruno, quem abriu o chamado foi a criança, a adolescente em si, comigo aqui falando com o celular da mãe, de uma foto que ela tirou do celular dela, que a mãe veio falar comigo depois, pedindo desculpa. Mas então, já, assim, ó, já tinha atendido, prejuízo já era. Em nome do condomínio, a síndica falando comigo, em nome do condomínio e em nome da mãe dessa adolescente, eu tô te pedindo desculpa porque a menina manipulou a situação para que viesse tirar a caixinha do fone de ouvido dela. E eu, quando eu cheguei lá, eu vi o que era, eu fotografei do mesmo jeito. Falei assim, ó, não é o celular, porque depois, e serve uma dica também aí pros técnicos que estão assistindo a gente. Quando for objeto de valor, você deve usar isso lá, sempre tem algum responsável pelo condomínio acompanhando, quando vai tirar alguma coisa que é objeto de valor do morador. Porque uma vez aconteceu comigo. A moradora falou assim que era uma pulseira que tinha caído. E aí eu cheguei no prédio e pedi pro porteiro me acompanhar. Isso eu era funcionário de uma empresa ainda. Aí o porteiro falou, pô, não posso sair da portaria. Eu falei, então alguém tem que me acompanhar lá. Aí ele falou, o zelador tá de folga hoje. Eu falei, cara, manda a mulher descer. Aí interfonou pra dona da pulseira e falou assim, ó, o técnico do elevador chegou, ele pediu pra senhora descer pra acompanhar. Ela falou, não posso. Aí o porteiro falou, cara, vai lá, tira logo lá e já resolve esse assunto. Aí eu, na maior inocência, fui lá, abri a porta do elevador, não tinha nada no fundo do poço. E na época não tinha foto para celular, não tinha vídeo, não tinha nada. Cara, que eu voltei, falei pro porteiro, falou, não tem nada lá. Ele ligou pra ela e falou, senhora, ele não achou. Ah, agora é muito fácil falar que não achou depois que ele enfiou minha pulseira no bolso. Então eu ainda fui acusado de roubo, cara. Que absurdo. Preocupante, Eu fui acusado de roubo. Quantos andares, tu lembra, Bruno? Ah, cara, deu uns 18 paradas, talvez. Então, isso aí caiu da onde? Do 10º, nunca chegou no poço. Não chega. Fica num braquete. Pode a gente chama ser... lá, ó, foi pro Beleléu. Foi Beleléu que a gente fala. E aí, eu não sei se foi isso, mas às vezes a pessoa perdeu
e ela precisa justificar pro marido, que perdeu o negócio. E aí ela gera uma situação para falar que estava no poço. Eu nunca fui chamado a atenção na empresa, esse assunto nunca foi para frente. Mas eu acho que pode ter sido nisso. Pois é. E aí essa falta de sensibilidade, às vezes, né? Que a gente entrou nesse papo aí. Do que a pessoa, às vezes, tá esperando a chave do poço do morador lá e não... E quando o poço tem água, como é que faz? Putz. E o síndico não sabe. E caiu a chave lá na água. E caiu dentro da água e disse, ó, entra na água. Não, isso aqui não dá. Ah, mas vocês nunca me avisaram que tinha água? Não, a gente avisou. O síndico anterior sabia. Ah, ele não me passou nada. Vocês têm esse negócio de mina água por baixo, assim, de repente dá uma chuva e pode, não é enchente, é que, água na verdade, mina, assim, ó, a umidade ela pode vir de vários lugares, né? A infiltração, é isso aí. Infiltração. Pode ter infiltração, pode ter, sei lá, se for uma caixa d'água, um cano, vazou, enfim. Então tem outras probabilidades que pode ocorrer da água, né? Aqui em São Paulo a gente tem isso que a água ela mina e o poço enche sozinho, sem que seja água de fora caindo para dentro. Sim, aí sim, é infiltração. Aqui a gente tem infiltração. E... Uma bacia, um lençol de água, em volta do prédio, isso tem acontece. Muito disso aí. E às vezes aí o pessoal fala assim, mas tem que vir tirar água, tipo, uma vez a cada semana. A gente vai, mas cobra, né? Não, o cara já tá na manutenção. Como é que vai cobrar se não... Já troca de peça também, quer que faça pelo valor da manutenção. Não dá. Então, tem muito disso. A gente secou, voltando no negócio da água da enchente, a gente secou uma média, acho que de uns 40 a 80 poços. Caramba. Com bomba? Com bomba. A gente contratou, na verdade, um especialista, compramos uma bomba, contratamos uma pessoa especialista que ela ia de carro lá no local, com a bomba, com tudo, para poder fazer a sucção da água, para deixar o equipamento, tentar deixar em funcionamento. Só que o que a gente era obrigatório? O kit era obrigatório, que era os 3 limites final, tinha que trocar, estava submerso. Fazer o retrofit da polia do fundo do poço. Tesoura. Tinha que trocar, pelo menos, tirar o excesso do barro, né? Da água, trocar os rolamentos. Não era água limpa, né? Não era água lama. Limpa, era lama. E trocar o cabo do regulador. Isso era obrigatório para poder botar o equipamento funcionar em segurança. Sim. Esse era o quesito básico. Né? Aonde a água não atingiu o porta, a cabine e tal. Né? Tipo assim, principalmente os prédios que tinham subsolo. Esses foi mais difícil. E teve cliente que depois, pós-enchente, ainda nos disse assim, ó, olha, vocês foram muito prestativo, mas vocês cobraram muito caro para tirar água do poço. A gente na verdade não faz isso. Né? Nós abrimos uma exceção porque era uma necessidade de nós colaborar. Não, mas isso aqui meu zelador nem me cobrava. Mas o que ele não tirou então? O cara estava empenhado em um monte de outras coisas do prédio. Na verdade ele estava ilhado. Ele nem veio trabalhar. Né? Mas o zelador tiraria isso. Depois, mas a senhora sabe que conforme a norma, ele não poderia entrar no posto, ter acesso e tal. Não, mas isso aí ele está acostumado a fazer. Meu Deus do céu. Depois que tá feito, né? Ao invés de agradecer. Então eu digo assim, teve essas particularidades, né? De clientes, no geral, do não entendimento e a gravidade da coisa. Né? Tinha clientes que me mandavam foto, o negócio é o seguinte, parou de chover, pode ligar o elevador. Sim, mas a parte de baixo está submersa, nós temos que tirar água, nós temos que... Não, isso aí tu faz depois. Eu tenho uma festa hoje lá no último andar e tem que... O povo ainda ia pra festa, velho. Caraca. Tinha. Sempre tem o seu artista, né? Tem um caso que eu sempre conto aqui, que tinha um cliente que eu fui atender, que tava com a água no primeiro subsolo pelo capô dos carros. Só que tinha um segundo subsolo ainda, mais profundo. Então tava tudo coberto de água até o primeiro subsolo. E aí a moradora falou assim, mas você tem que funcionar o elevador até o térreo, pelo menos. Nesse dia lá. Nossa, mas só não me chamou de bonito nesse dia. O resto, mas... Até minha avó, coitada. Pois é, como que tu vai fazer um elevador desse andar, sendo que a água vai subir pelo regulador?
cabo do regulador, né? Outro contrapeso, a hora que o elevador for lá em cima, o contrapeso vai Não, mergulhar e na água. alimentação elétrica, né? Se dá um choque, se dá um aterramento, enfim. Não pode, de jeito Só nenhum. quem trabalha com elevador sabe o que ele já passou. Em casa de máquina, né? Para acessar a casa de máquina, para acessar poço, para acessar, olha, eu digo assim, ó, Tem as casas trabalhar de com máquina elevador embaixo, tu tem né? que gostar muito, muito. Tem casa de máquina embaixo também lá. Tem. De elevador hidráulico, não sei se tiveram alguma coisa nesse vários, sentido. vários. Porque aí danificou o comando completo. Tudo. Putz, é muita coisa, cara. Porque a gente tá lembrando... Centralina, pistão, tudo. Que tá tudo submerso. Porta de pavimento. Porta, pavimento, cabina, tudo. Botoeira, tudo. Cara, Tudo. é um negócio que a gente não... Só E o que vivendo, nós né? precisava de imediato? Mão de obra. Não tinha. Você acha que o índice de chamada aumentou ou manteve o mesmo, foi a mão de obra que faltou? Eu acho que o índice de chamado, ele, te confesso que ele deu uma diminuída. Sim. Mas os chamados em si que tinham, faltava mão de obra. Entende? Mesmo sendo um número muito reduzido de chamado, Ainda faltava não mão de obra. Ainda não consegui atender, É né? porque o que acontece? Aquele técnico que trabalha durante o dia, tu não podia forçar ele a trabalhar à noite, de 24 horas. Então, o mínimo que tu tinha dividir duas escalas. Tu trabalha de tal e tal período e tu trabalha no outro período. Aí no outro dia tu descansa, no outro dia tu bota a tua equipe. Entende? Porque tu tinha os dois turnos, né? E como a tua equipe ficou reduzida, de repente você teve que refazer toda a escala de trabalho. Fazer. Por isso que eu digo assim, ó, muitos, eu agradeço muito lá que... A equipe lá colaborou. Muito. Que bom. Muito. Temos vamos dizer assim, uma boa... vamos dizer assim, a gente foi bem amparado por eles, não dá pra negar. Que bom, acho que nos momentos de fragilidade a gente vê quem é corrente do bem e quem não é, né? Igual a gente falou que teve muita pessoa Como que foi diria, do mal também, né? Que se aproveitou. Diria o poeta Chorão, né? Quem é de verdade sabe quem é de mentira. É verdade. E, cara, nessa hora aí você vê os bons, né? Exatamente, os bons... E assim, mesmo que o bom, mas ele tinha que talvez estar com a família também ali numa boa, porque senão ele ia ter que ajudar a família também. Né? Também. Caraca. Então, nessa hora a gente viu ali as pessoas que estavam solidárias, os técnicos solidários com a gente, os síndicos solidários. Que estavam entendendo a situação também. Muitos síndicos solidários, assim, que entenderam a ocasião, né? Sim. Aqui a gente teve, assim, não é nem um pouco parecido, mas o que chegaria um pouco mais próximo foi a greve dos caminhoneiros. O Covid também. O Covid foi terrível. Foi. Mas, por exemplo, na greve dos caminhoneiros, não tinha como abastecer mais os carros. Acabou. No terceiro dia não tinha gasolina para ninguém. Então, vamos lá. Então, o Rio Grande do Sul pegou 3 problemas. Foi 3 uma vez. A greve dos caminhoneiros, a pandemia e agora a enchente. Caraca. E eu lembro que na greve dos caminhoneiros, a gente avisou os clientes, falou, a gente só vai atender chamado de passageiro preso ou elevador único parado. Se você tem 2 elevadores, parou um... E a gente ainda fez uma na régua, vamos dizer assim, para poder atender, acima de 4 paradas, aliás, até 5 paradas não atendia, mesmo sendo único. Já tinha uma... ainda era possível usar, né? Não tinha como. Tá. Tinha que ser único acima de 5 paradas. Então a gente entendia... Aqui durou 4, 5 dias. A gente entendia que o quê? Acima de 5 paradas, realmente fica mais difícil a locomoção. Sim. O pessoal. Então, até 5... Caramba, ainda teve... mas realmente, você tem que ter essa opção. E tem que ponderar algumas coisas na hora da crise, né? Não, e o que eu lembrei aqui, que teve um caso que uma pessoa um cliente abriu chamado com a gente, porque o interfone tava com barulho. O interfone que dá aquele chiadinho quando o elevador movimenta. Foi na greve. Aí nosso pessoal atendeu, registrou o chamado e tal. Passou 2 minutos, eu liguei pro cliente. Falei, olha, desculpa, não vai. Nós não vamos atender. Mas tá com barulho. Eu falei, então. Mas não tem gasolina para atender. A gente tem gasolina nos carros. Mas os técnicos estão parados esperando atendimento emergencial. Só vão sair... Tá todo mundo em casa. Exato. Na época a gente fez home office todo mundo e falou, tá todo mundo em casa. Só sai para atender emergencial.
tudo bem, não, tudo bem, tá. Aí a gente avisou o cliente, não. Aí a síndica foi lá no elevador, foi conferir o barulho. Ela falou, esse barulho sempre existiu, deixa aí. É só com o elevador andando, é um ruído que dá. Sim. Aí parou. Resolveu. É, Tinha que botar freio também lá, né? Às vezes, alguma coisa vocês tinham que filtrar, não podia ter. a gente filtrava bastante, né? E aí a questão de nós tava tirando água, atendimento, né? Falta de luz à noite. Tinha racionamento de energia? Tinha. Então, às vezes tinha um período, não tinha no outro. Então, às vezes a água avançava, então tinha que ir lá desligar de emergência. Tava funcionando. Já tava bom, daqui a pouco a água voltava de novo. Exato. Subia de novo. Então a gente teve momentos assim bem críticos, realmente. Assim. Quantos dias levou isso, Roca? Assim, 30 dias. Com água? Com água. Caramba, meu. Se tu pensar que o aeroporto foi reaberto em recente. Setembro, outubro. 6 meses depois. E o trem voltou, o Transurb, né? O metrô, vamos dizer assim. Em dezembro, janeiro, voltou a funcionar normal. Cara. E ainda tem sequela. Ainda tem sequela. Elevadores também tem sequela. Né? Muitos têm sequela. Tem coisa que vai. Qual que você acha que é o principal motivo de chamados ou de conta dessa situação? Teve algum pontual ou não? Foi bem... O chamado em si, eu te diria assim que o problema mais era a energia. Né? O chamado, a incidência de chamado que o cliente não entendia era a energia. Por quê? Às vezes dentro do condomínio tinha uma ala energia, que era uma fase, e na outra não tinha. E aí, sabe, ele queria o elevador. Ele entendia que aquele que tinha luz, entendia que podia funcionar. E mesmo assim tava faltando uma fase. Ou via no outro lado da rua, voltou a luz lá, meu elevador tá desligado, pode vir aqui ligar? Aí corria lá. Não, sua quadra não vai liberar a luz. Entendeu? Então a incidência de chamado se deu bastante na energia. Na energia, falta de energia, alagamento ali mesmo. E Roca, você acha assim, a gente sempre falou que na pandemia, o mundo inteiro ia sair melhor da pandemia, que as pessoas iam ser mais amigáveis, olhar diferente, que tinham um olhar diferente, que teriam mais compaixão, mais amor ao próximo. E o que a gente viu não foi isso, né? A gente viu que as coisas que, o pessoal saiu menos 3 parafusos da cabeça. Você acha que lá pra vocês, assim, como é que um ano depois da inundação lá, da enchente, como é que o gaúcho tá saindo dessa situação? Com medo. Primeira coisa, digo assim, todo mundo tem medo do retorno. Se acontecer de novo, né? O pessoal não está confiante ainda que acabou. Ele ainda tem um medo que possa retornar a enchente. Então eu digo isso, como virou um trauma, né? Vai demorar um pouquinho a sair. Mas ele ainda não se curou. Conforme a gente estava falando aqui, foram 3 acontecimentos bem fortes, né? A parada dos caminhoneiros, Covid e a enchente. O desabastecimento assusta muito, né? Muito. A fome, falta de luz, calor, né? Água potável. Eu lembro que a gente mandou muita água pra lá. Saía caminhão aqui só com água. Só água, garrafa de água, copo de água. Tudo ia muito para hospitais. Medicamentos, não tinha medicamento também? De ajuda e apoio, medicamento, coisa que faltava lá. Não chegava os caminhões e tudo que chegava era muito caro. Ainda tem sequela para a sociedade? Assim, tem gente desabrigada ainda, vivendo em lugar provisório? Tem. Tem? Tem. Te confesso que o governo foi um pouco relapso com isso, né? Falou muito e fez pouco. Mas... nessa hora teve muita coisa assim de põe a bandeira do governo federal na carreta, sendo que era uma carreta particular. Que não era carreta do governo, destinada pelo governo, sabe? Aqui a gente via isso, que saiu muito caminhão de São Paulo. Tinha muito lugar de coleta, já tipo oficial, assim, né? Sim. Particular. E aí quando a gente ia lá, e aí o pessoal falava assim, no caminho não deixa ninguém pôr outra bandeira aí. Esse aqui é organizado por essa equipe aqui, por esse.
E eu te confesso que, como a gente estava dentro da situação, a gente viu pouco isso. Uhum. A gente ficou sabendo disso, mas não teve nenhuma... Não, aqui já a coisa tava daqui, sabe? Tipo, ó, não deixa chegar lá com outra a gente assinatura. não viu essa parte ruim, Uhum. vamos dizer assim. A gente aqui tinha lugar que fazia trânsito, assim, de tanta gente indo lá para levar doação. Poxa, legal, bacana. Obrigado aí ao pessoal que apoiou o Rio Grande do Sul. Isso é importante, ser solidário nesses momentos, né? Sim. Não desejo para ninguém esse tipo de situação, né? Porque realmente é uma situação, calamidade fortíssima em todos os aspectos, né? Porque todo mundo perde, ninguém ganha. Vocês já tinham passado, mesmo essas outras 2 ocasiões, já tinha tido alguma questão de chuva muito forte na Serra, né? Já. Na Serra Gaúcha. Eu lembro que eu visitei lá em 2023, se não me engano, a Serra Gaúcha, e tava tudo muito novo, tudo muito bonito, muito bem cuidado. E aí eu falando com algumas pessoas locais, assim, falei assim, é porque a gente reconstruiu há pouco tempo. Porque já tinha tido, né, um problema. Algum evento. Tava tudo muito novinho, muito bonitinho. Eu falei, pô, mas não é o normal, né? Você ter todas as casas muito novas. E aí o pessoal falou, porque há pouco tempo a gente precisou reconstruir. E aí depois veio toda essa inundação de novo. Eu te confesso assim, porque lá o nosso clima é bem diferente, né? Tem bastante chuva por um longo período. Assim como também tem a seca por um longo período. Então esse verão a gente sofreu bastante, falta de água lá. A seca. Agora foi o inverso. A gente tá nos dois extremos, né? Alguns dizem assim, o gaúcho tem o couro de lagarto. Porque ele sobrevive à chuva e ao sol o tempo todo. Tu sai pela manhã com calor e volta com chuva. À noite frio. A temperatura tu sai com 24 e retorna com 10. Então é complicado, né, a saúde lá. Mas o resto tudo certo, tudo tranquilinho. Caramba. Já imaginou, Espigão? Aqui, imagina, pra gente uma chuva aqui normal alaga. A gente já são conhecidos os lugares, né, de alagamento. Sim. Mas um negócio desse impactar demais. Não, é complicado. É coisa que é impossível prever que acontece, né? Agora eles lá já estão preparados para acontecer alguma coisa. Exato. O Exatamente. negócio na próxima é aceitar a tua dica aí, pegar um jet ski e botar lá. Vai atender chamado de jet. Assistência técnica jet. Já financia um barco, um jet ski. Quando ele chega na porta do prédio, imagina. É que eu digo assim, na verdade, a gente rindo agora do desastre, né? Acho engraçado, mas na hora dá um pânico. Pô, terrível, cara. Imagino. É estado de guerra, né? Imagino. E Roca, eu sempre faço aqui uma pergunta de peso. Bora. Que é um oferecimento da Prisma Contrapesos. E normalmente eu faço assim a pergunta daquilo que te motiva a seguir fazendo. Mas por essa história toda da enchente, o que te motivava naqueles dias, cara? Porque você era não estava diretamente na pessoa física afetado, mas a sua empresa estava, os seus clientes estavam, os seus colaboradores estavam afetados, toda a população. E você poderia muito bem falar, não, vou ficar em casa, cliente que se vire. Você poderia ter se recuado também, mas Sim. Você foi pro front, né? Você ficava 4 horas em deslocamento. Nesses 30 dias de enchente, assim, de um ano de reconstrução, cara, o que te motivou a seguir? Na verdade, a nossa empresa, meu sócio, o Glauber, né? A gente queria ser proativo. A gente queria ser solidário. Então nesse momento, a gente foi solidário. A gente queria enfrentar a situação sendo solidário. Assim como tinha a parte solidária dos estados querendo nos ajudar, a parte interna também tinha que ser solidária com os seus. Então, o que nos motivava mesmo, que eu te digo, que era uma coisa que fazia tu acordar de manhã para ir para a guerra, era ser solidário, enfrentar aquela batalha todo mundo junto, de mão dada. Ser solidário ajudando o nosso povo, né? Sim. Porque era uma situação bem difícil, então tu tinha que ser solidário também.
Bem solidário. Bem solidário. É isso, Espigão. Terrível, cara. Foi difícil, mas graças a Deus... Passou e... Estamos aqui agora, né? Contar na e... Expo. Vamos ver. Vamos ver se tem um elevador anfíbio aí. A gente boa. Elevador que pode submergir. Caraca, esse aí vai ser bom para São Paulo também, que aqui de vez em quando tem umas coisas aí. E ver como que desloca nesse trânsito maluco aqui com um enchente também. Seco, você já viu como foi hoje aí o trânsito, imagina para... Vamos ver o que a gente descobre, vamos para a feira lá, vamos ver o que a gente descobre lá para levar de modernidade. Sim. Né? Sim, com certeza. A tecnologia nos ajuda bastante em determinados pontos, né? Isso aí. Não vai ter de repente não tem elevador anfíbio, né? Mas vai que... vai que dá, né? Bom, proteção para chuva já existe para os panorâmicos, né? Agora não dá descer dentro da água, tem que ver o passageiro como vai fazer, né? Ou a apneia, ou o equipamento de mergulho. Deixamos na Covid, lembro que tinha um ventilador aquele que matava o vírus e tal. Então, eu deixaria uma máscara de mergulho dentro do elevador. Eu tenho... EPI para os funcionários. Eu tenho cliente que até hoje está com esse ventilador do Covid ligado. Tá ligado ainda, não desligou não, deixa lá. Porque ajuda, sabe? Tem uma gripe, alguma coisa, ajuda. Eu não sei qual era o efeito real, né? Mas que te dava um apoio, te dava. Não, mas tá lá ainda, tem cliente que tá lá ainda. Visitei o cliente que tava lá. É isso aí, Espigão. Show de bola, hein? Obrigado, Paulo. Obrigado, Roca. Esforço que você fez legal. Também durante o período, né? Aos clientes, funcionários. Clientes, funcionários, agradecer aí porque vocês se empenharam e seguiram. E tava até atendendo a gente, né? A gente querendo saber como que tava lá, tava sempre mandando as informações, os vídeos. Obrigado por vocês também lutarem tanto pelo Eu agradeço bastante lá a turma nossa, todos que deram o apoio, né? Que foram solidários. Agradeço vocês também pela solidariedade em querer saber como a gente estava, em querer mandar mantimento. Teve algumas empresas de São Paulo que me ligaram, precisaram de alguma coisa, conta comigo, eu estou te apoiando, precisou, paga quando puder. Enfim, tudo isso é importante nessa hora. Sim. Se a gente for citar aqui todos aqueles que foram solidários, a gente vai ficar mais 1 hora. Porque cada um tem uma história. Cada um tem uma história. Né? Então, a Advance ela tem a história. São 25 anos de mercado que tem história para contar. E cada fornecedor, cada amigo, cada cliente tem uma história. Então, se a gente contar de cada um, nós vamos mais 1 hora ou mais agradecendo aqui. Então, fica o meu agradecimento geral a todos aí. Né? Todos que contribuíram. O Marcelo também prontamente me ligou, querendo saber como é que tá, precisava de alguma coisa, botou a empresa dele à disposição, botou a Abel à disposição o tempo todo para nos ajudar. Isso foi bem importante nesse momento. Assim como a gente também está aberto para qualquer um que precisar da nossa ajuda, a gente também pode contar com a gente. Sim. Não só nem na pandemia, nem na falta de combustível, nem numa enchente. Mas também se precisar da gente também está aí para ser solidário. Sim. Que bom, eu tava precisando de uma ajuda para comprar uma casa nova. Pois é, pelo menos para assar uma carne, que eu tô sabendo que o gaúcho é bom e o Roca é especialista nisso aí. Inclusive, fala o seguinte, quando tu adquirir a casa, me chama lá pra gente botar um elevador. Aí, ó. E já sabe quem vai fazer o open house lá com assando a carne lá, vai ser o Roca, especialista deles. Roca, mais uma vez, obrigado, cara. Obrigado mesmo pelo seu tempo. E tamo aí, certo, Espigão? Certo. Quinta que vem tem mais, com certeza. Até a próxima, pessoal. Até a próxima. Tchau.